Meus amigos, o que eu vou mostrar hoje é o que eles juraram de pés juntos por décadas a fio que nunca aconteceria na história moderna. O som que você ouve ecoando nesse exato momento, vindo diretamente de Brasília, descendo pelas rampas do Palácio do Planalto, é o ressoado pelos corredores gélidos e burocráticos do Supremo Tribunal Federal. Definitivamente não é o som de festa, não é o barulho de uma democracia triunfante e inabalável. É o som do desespero puro, genuíno e incontrolável. É o choro contido de um sistema anestesiado que finalmente acordou e percebeu, com absoluto terror, que o seu tempo de impunidade acabou. Meus amigos, prestem atenção. Isso aqui é extremamente grave e ninguém está falando disso com a coragem que o cenário geopolítico atual exige. Todos os santos dias, milhares de brasileiros me enviam mensagens angustiantes nas redes sociais, fazendo exatamente a mesma pergunta crucial. Shimon, será que a pressão implacável de Trump realmente funciona na prática? Será que é humanamente e politicamente possível provocar mudanças estruturais profundas no Brasil, agindo de fora para dentro? A resposta definitiva para essa angústia coletiva não veio de um tratado acadêmico teórico, não veio de um artigo de opinião raso e muito menos de jornalistas covardes da grande mídia. A resposta incontestável veio da ilha de Cuba, a terra dos Castro, o coração pulsante do que restou do comunismo envelhecido da União Soviética falida e acabou de entrar em um colapso terminal e irreversível. A relíquia histórica da esquerda latino-americana desmoronou. Agora eu quero que você grude isso na sua mente e jamais esqueça. Nós estamos assistindo à colocação da placa de vende-se no Vaticano do comunismo. O castelo de cartas apodrecido ruiu silenciosamente e virar capitalista de forma escancarada tornou-se a única tábua de salvação para não desaparecerem de vez do abismo do esquecimento. E antes de eu te provar essa rendição com fatos oficiais inquestionáveis, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o like no vídeo porque dá trabalho pra fazer. Meus amigos, e que tabuleiro! Olha o nível do dominó global. Trump não disparou um único míssil em Havana, não enviou um único fuzileiro naval para invadir as praias caribenhas. Ele agiu como um mestre implacável, sufocando o rei adversário sem derramar uma gota de sangue. Para entender a queda vergonhosa de Cuba, você precisa olhar para os parceiros do crime espalhados pelo mapa. Na Venezuela, o ditador Nicolás Maduro encontra-se completamente preso nos Estados Unidos. E os Estados Unidos com prisões estratégicas, desarticulando os cartéis e a estrutura do regime chavista desmoronando sob o peso da inteligência americana. No Irã, nós testemunhamos a queda dos ayatolás e a destruição sistemática de seus principais líderes após o cerco esmagador de Israel e dos Estados Unidos, que paralisou a máquina de financiar o terrorismo no Oriente Médio. Na Europa, a Rússia de Vladimir Putin, que historicamente enviava bilhões para manter o delírio socialista de Fidel Castro vivo, encontra-se exaurida, sangrando o próprio povo e destruindo a própria economia em uma guerra de desgaste que já dura mais do que a Primeira Guerra Mundial. Com todos os aliados fundamentais falidos, mortos ou encurralados, Donald Trump aplicou o checkmate. Um cerco marítimo total, bloqueio impiedoso de navios, isolamento absoluto e sanções econômicas tão duras que cortaram o suprimento de óleo, de moeda e de esperança. O bloqueio asfixiou as finanças da ilha. O regime cubano, sem ter para onde correr e sem ter quem os financiasse, foi obrigado a dobrar os joelhos perante a maior potência capitalista da Terra. E se você acha por um segundo sequer que eu estou exagerando da retórica militar, vamos aos fatos frios e aos dados técnicos extraídos diretamente da agência internacional Reuters neste dia 19 de junho de 2026. Preste muita atenção nas entrelinhas desse atestado de óbito ideológico. Eu vou te contar os 3 pontos mais humilhantes dessa lista. Os legisladores cubanos, a mesma elite partidária implacável que por quase 70 anos fuzilou opositores nos porões e em nome de uma revolução fracassada, acabaram de aprovar em um carimbo de borracha vexatório, a unânime na Assembleia Nacional, uma lista estarrecedora de mais de 175 medidas que enterram na prática o modelo socialista criado em 1959. 175
5 medidas de rendição pura e simples ao livre mercado. Eles estão escancarando as portas do país para o desenvolvimento imobiliário privado, permitindo que estrangeiros e cubanos no exterior comprem propriedades. Estão transformando empresas estatais gigantescas e ineficientes em negócios comerciais privados com participação acionária real, permitindo que as empresas contratem mais de 100 funcionários sem a interferência sufocante do Estado. Estão permitindo de forma inédita que bancos privados entrem no setor financeiro da ilha, algo que era considerado o maior dos pecados capitais pela doutrina comunista arcaica. A humilhação suprema chegou ao ponto de aprovarem a venda desenfreada de terras, propriedades estatais e prédios governamentais para entidades estrangeiras e indivíduos do setor privado. O Vaticano do comunismo está liquidando seu patrimônio na bacia das almas porque o sistema burocrático e falido que eles juravam defender não consegue mais colocar pão na mesa da população. Os servidores públicos altamente subsidiados e aclamados pela propaganda esquerdista, como educação e assistência médica, entraram em um colapso estrutural vergonhoso. O primeiro-ministro Manuel Marrero Cruz teve a ousadia de ir a público e admitir, em um discurso patético de quase 2 horas, que o mercado livre agora é reconhecido como o único instrumento verdadeiramente eficiente para a alocação de recursos em Cuba. Olha o nível da hipocrisia covarde. Eles destruíram milhões de vidas para, no fim, confessarem que o capitalismo sempre teve razão. O presidente Miguel Dias-Canel ainda tentou discursar para tentar manter uma falsa dignidade, pedindo para não renunciarem ao socialismo. Mas o mundo inteiro percebeu o desespero. E por trás dessa cortina de fumaça de reformas econômicas, esconde-se o fato brutal e silencioso. Raul Castro, a última relíquia viva da dinastia totalitária, foi indiciado criminalmente nos Estados Unidos por acusações de assassinato em maio. Ele, acuado e apavorado, foi quem enviou a carta lida ordenando que essas medidas de privatização capitalista fossem aprovadas com urgência. É a rendição incondicional e humilhante de um sistema totalitário. E é exatamente aqui que a nossa narrativa cruza o oceano, desce pelo continente e aterriza como uma ogiva nuclear no colo de Lula. E também do senhor Alexandre de Moraes. Eles se borram de medo nas cadeiras de couro de Brasília e os motivos são cristalinos e lógicos. Se o regime mais fechado, mais doutrinado e mais resiliente de todas as Américas dobrou os joelhos e se rendeu completamente à força e pressão de Washington, qual é a mínima chance do frágil, corrupto e impopular sistema brasileiro resistir? Absolutamente nenhuma. A força que os Estados Unidos de Trump exercem quando decidem implementar mudanças drásticas é um rolo compressor avassalador. E o aviso já foi dado em alto e bom som. A última declaração de Trump sobre o Brasil foi uma mensagem direta, hostil e cirúrgica. Trump avisou aos 4 ventos, os políticos e juízes: o Brasil joga pesado, mas nós sabemos jogar esse jogo ainda mais pesado. Ele se referia de forma inequívoca às perseguições implacáveis e inconstitucionais contra Eduardo Bolsonaro e à condenação arbitrária imposta pelo Supremo Tribunal Federal a um aliado leal e declarado do líder americano. A mensagem que isso passa nos corredores da diplomacia internacional não tem nenhum precedente histórico. O choro e o rangido de dentes no Palácio do Planalto refletem o ego ferido de quem percebeu que o escudo de invencibilidade derreteu. Trump deixou explícito que a caça aos seus aliados não ficará impune e que Cuba é o espelho exato do que aguarda o sistema brasileiro. Ou eles recuam da ditadura jurídica ou enfrentarão a fúria das sanções duríssimas, do isolamento financeiro total, navios bloqueando o comércio e o colapso irreversível de toda a economia nacional. Bom, esse seria um resultado catastrófico, mas final. Lá por último, antes, muitas chances estão sendo dadas. E é justamente por compreendermos o peso histórico dessa grande transição geopolítica que nós precisamos cravar o nosso selo final de análise. O veredito de elite que atesta a morte dessa ideologia parasitária que se infiltrou na América Latina por tanto tempo. Eu quero que você se manifeste ativamente. Desça agora mesmo na área dos comentários e digite com letras maiúsculas e sem medo as nossas 2 palavras-chave que resumem perfeitamente o fim da linha para o regime castrista e o pânico absoluto
absoluto que tomou conta de Brasília nesta semana decisiva. Escreva lá, colapso vermelho. Repito, digite, colapso vermelho. Faça sua voz ecoar para que o algoritmo, a militância anestesiada e os poderosos de plantão entendam. De uma vez por todas que o brasileiro acordou da hipnose coletiva e está vendo a queda da relíquia em tempo real. O castelo de cartas desabou e o ego da elite política brasileira está profundamente ferido porque eles finalmente entenderam que o poder artificial que eles ostentavam tem um preço de validade determinado. E esse preço está se esgotando rapidamente. Cuba dobrou os joelhos não por benevolência, mas porque a asfixia do modelo socialista colidiu violentamente com a parede de concreto da economia capitalista real e da pressão irrefreável de um líder conservador de peso mundial. O mundo gritou e a era das tolerâncias diplomáticas com ditaduras sanguinárias chegou ao fim. Só falta agora o Brasil despertar por completo da anestesia institucional e compreender que nós temos as cartas na manga para não cometer os mesmos erros sombrios. Se você consegue enxergar o que eu vejo, se a venda caiu dos seus olhos, assuma o seu papel na frente dessa guerra de informação e compartilhe esse vídeo imediatamente. Eles querem e trabalham pelo nosso silêncio, mas nós daremos a eles o barulho avassalador da nossa resistência. E meus amigos, deixa eu abrir uma coisa rápida para quem sente que tem algo importante para dizer, mas ainda não conseguiu transformar isso em presença digital de verdade. No dia 12 de julho, em Curitiba, eu vou fazer uma imersão presencial dentro de um estúdio profissional, mostrando exatamente como eu construí uma audiência de mais de 50 milhões de pessoas sem depender de um único centavo de tráfego pago. Nada, zero. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Não é palestra motivacional para a multidão. Não é cursinho genérico gravado. Serão apenas 10 pessoas presencialmente comigo, aprendendo roteiro, gravação de alto impacto, posicionamento incisivo, construção de autoridade e comunicação total na prática. Olho no olho, aqui ó, na minha mesa, no meu estúdio. E se você quer parar de ser invisível aqui na internet e aprender a comunicar com um método que arrebenta qualquer censura, o QR Code está aqui na tela, garanta a sua vaga. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Como o Shimon rompeu a barreira e atingiu 50 milhões de visualizações todos os meses? Como que eu consegui chegar até aí? Meus amigos, eu estou trazendo para você a oportunidade de romper a barreira do milhão. Então, busque a sua vaga, porque essa pode ser a virada definitiva da sua vida. Assuma o microfone antes que o sistema o tire de você. E, claro, porque nós sabemos perfeitamente que o sistema não ataca apenas a sua política, mas também o seu momento de descanso em família. Chega de perder o seu precioso tempo rodando os catálogos para escolher um filme ou uma série para assistir e esbarrando constantemente em panfletagem ideológica pesada. Acesse agora mesmo o nosso canal dedicado exclusivamente a dicas de séries e filmes maravilhosos. Uma curadoria absolutamente fantástica para você apenas sentar, relaxar e curtir entretenimento de altíssima qualidade com a sua família. Totalmente sem cultura woke, sem forçação de barra e sem qualquer tipo de mimimi. Link na descrição, no comentário fixado e no card que vai aparecer na sua tela. Agora blinde a sua mente. Eu sou Shimon Oliveira e te espero no próximo vídeo. Até lá!